Tinha mais gente com ele, tinha mais gente passando perrengue, sofrendo. Fica a lição aí. A gente acha que só a gente está passando dificuldade. Às vezes a gente do nosso lado passando coisa pior ou até igual. Então ele segue. Nenhum descanso tivemos, ou seja, não deu para descansar. E realmente quando o bicho está pegando, até descansar é difícil. A nossa mente não para. Eu tenho... E pra mim é muito difícil isso. Porque na minha cabeça, se eu tô com uma dificuldade, um problema hoje, na minha cabeça já vai pensar em todas as consequências de atos e de situações que eu posso passar ou a atitude que eu posso tomar. Ela automaticamente eu já vejo lá na frente. Então, a gente não descansa, né? Porque sempre se eu fizer isso e aquilo. Mas, então assim, nenhum descanso tivemos. Lutas por fora, ou seja, todas as dificuldades, perseguições e temores por dentro. Mas, lembra do ordinário? Do ato que não é sobrenatural, mas o seu efeito sim. Ele segue no versículo seguinte: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja como foi uma questão bem ordinária. Quando eu digo ordinária, não é valorizando nada não. Muito pelo contrário. É pra gente entender que Deus age nas coisas simples também. A sua consequência é extraordinária. Sempre. Mas o ato muitas vezes é muito simples e ordinário. Ordinário no sentido que é comum. A gente acha comum. Talvez por isso às vezes a gente não faça. A gente pensa assim, pô, mas aquela pessoa tá com tantas dificuldades, tantos problemas. E o que eu vou fazer não vai resolver? Vai. Mas vamos voltar pro texto. Vamos lá, para você relembrar. Mas Deus, que consola os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Como é que Deus conforta Paulo? Eliminando as lutas, tirando todos os temores? Não. Enviando Tito, um dos amigos de Paulo, amigo querido. E aí é uma conjectura, tá? Mas a gente pode pensar assim o texto. Sabe quando você tá naquele auge da dificuldade e alguém para te ouvir? Alguém chega e às vezes vocês vão até conversar, mas não vão nem falar do assunto. E às vezes com experiência essa pessoa passou e está passando, e Deus vai através daquilo ali, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra simples. E às vezes não se prenda a isso, tá? Mas eu acho que o online nos separou muito, mas se não tiver jeito, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma chamada de vídeo, isso vai consolando o coração da pessoa. Um abraço pode fazer uma diferença muito grande. E às vezes a gente não precisa falar nada. Um amigo, o Wallace, que provavelmente vai ver esse vídeo, espero que esteja vendo. Mas que ele teve uma vez, e ele provavelmente vai lembrar disso. Se ele lembrar também não tem problema não. Mas eu tava com muito problema, mas sabe, tava exatamente como Paulo. Lutas por fora e muitos temores por dentro. Como eu disse, se fosse só a luta por fora, eu acho que seria menos complicado. Os temores por dentro fazem com que a gente não pense, não avalie, não enxergue a situação como um todo. Mas aí eu fui até a casa dele e a gente sentou no meio fio, em frente à casa onde ele morava. E
Eu falei, e vai falei pra ele. E ele só ouviu. E ouviu. Sai dali com todos os problemas resolvidos? Não. Mas aliviado e consolado. Vê como é que é. É um ato simples. Lógico, vai ter momentos que a gente peça a Deus sabedoria para isso. Dá uma palavra, uma orientação. Às vezes até um puxão de orelha. Desde que seja direcionado por Deus. Mas às vezes é só sentar e ouvir. É só dar um abraço. É só estar junto. Tive uma experiência uma vez. Eu sou da área de saúde. E foi o primeiro emprego. Tem alguns longos anos isso. Na verdade, vai fazer 25 anos de tanta experiência. Foi o meu primeiro emprego. Não, acho que já fez 25 anos. 25? E... por aí. Tá entre 1 e 20 anos, com certeza. Enfim. E a gente tinha uma paciente muito difícil. Né? A gente, paciente que não tem condições de caminhar, de andar, a gente põe, né? Quando tem condições numa cadeira higiênica, leva até o banheiro para que ele tome banho. Eventualmente precisando, a gente ajuda até no banho. Mas essa senhora era sempre uma dificuldade para tirá-la da cama para a cadeira. E eu não tinha dificuldade nenhuma para sair da cama, para sentar na cadeira, mas a gente era uma luta. E para quem trabalha na área de saúde, em enfermaria, deixa eu só te dar o contexto para que você entenda, né? Quem não é da área de saúde, tem alguns períodos que eu brinco que é a hora do rush. E o horário de banho é um deles. É um horário atarefadíssimo. Numa clínica médica, por exemplo, de 40 e poucos pacientes, é tenso. Então cada minuto